menor município do estado de São Paulo e segundo menor do Brasil, os 907 habitantes desfrutam de uma tranquilidade encontrada em poucos lugares. Aqui, por exemplo, não tem semáforo em nenhum cruzamento nas ruas. Afinal, trânsito é algo que não existe em Borá. Outra curiosidade é que o número de eleitores é maior do que o de habitantes, já que muitas pessoas que se mudaram da cidade ainda não fizeram a transferência do título eleitoral. Mas se por um lado sobram eleitores, por outro faltam candidatos ao cargo de chefe do Executivo Municipal em Borá. Nas eleições deste ano, somente o atual prefeito registrou a candidatura na Justiça Eleitoral e precisa de apenas 2 votos para se reeleger. A lei fala que a gente tem que ter 50% mais 1 dos votos válidos. E os votos válidos é 1 mais 50% que daria 2 votos. É o entendimento que a lei passa para a gente. É um fato bastante curioso. Primeira vez que acontece isso aqui em Borá. Sim, primeira vez que acontece um prefeito para reeleição aqui no nosso município, é a primeira vez. E a que o senhor atribui esse cenário? A gente fica assim, muito grato pela população, né? É uma maneira que o nosso trabalho foi aprovado, né? Mediante a população, e isso é muito gratificante para a gente. Significa que o trabalho, antecipadamente, o povo já aprovou a administração e quer a gente no pleito aí por mais 4 anos trabalhando. O candidato que vai para o 4º mandato à frente da prefeitura tem os gastos de campanha limitados a R$ 115 mil. Mas como com a candidatura única, a campanha se concentra em ajudar os candidatos a vereador, ele não pretende investir nem 10% dos recursos disponíveis. Apesar de ser candidato único, o trabalho continua o mesmo, a gente pretende gastar aí pouco também, nunca a gente gastou bastante nas eleições, no passado também. 100% dos partidos do município está coligado na chapa de vereadores, a gente distribuiu um centinho para cada um, né? E a gente vai estar fazendo um trabalho assim, junto. A chapa de vereador unificou tudo e virou uma chapa só. Esse morador diz o que acha da situação. É decorrência do trabalho do prefeito, porque trabalhou certo, aí ninguém quis sair contra ele, né? Porque sabe que não tem chance. E hoje que as coisas estão difíceis, o cara falou, não, deixa, acho que é o último mandato dele, falou, deixa ele aposentar, depois nós vai. Os eleitores de Borá não serão os únicos a enfrentar esta situação nas eleições deste ano. Aqui no Centro-Oeste Paulista, outras 4 cidades terão candidatos únicos para prefeito. São elas Cândido Mota, Cruzália, Oriente e Lutécia. Na cidade de pouco mais de 2.600 habitantes, os eleitores já sabem que o atual prefeito vai continuar administrando o orçamento do município no ano que vem. E ele atribui o cenário à boa gestão feita até agora. Eu atribuo isso ao reconhecimento. O povo reconheceu, o povo viu que a gente trabalhou e aí aprovou, né, a administração e a gente candidato único aí. Prefeito, como é que fica a campanha num cenário desse? Sem dúvida, a gente sendo candidato único, despesa menor, a gente vai dar assim atenção aos vereadores, né, que é muito importante a gente fazer a Câmara, porque eu tive dificuldade esses 3, 4 anos agora, então é importante a gente fazer a Câmara. Então, a gente vai se dedicar aos vereadores, mas com relação a prefeito, gasta menos, né? O cenário pode até ser confortável para o candidato único, mas os eleitores têm opiniões diferentes sobre o assunto. Para mim está ótimo, a gente tem tudo, tem remédio, tem tudo, então eu não tenho como reclamar, graças a Deus, para nós está tudo bem. Não tem nem grandes expectativas com a eleição, porque já sabe quem vai ser o próximo prefeito. Só tem um concorrendo? Só tem um, ninguém quis, né? Então... Eu queria que tivesse 2, 3 candidatos, aí se escolher uma melhorzinha, né? Não é verdade? Não é verdade? Respondi certo, né? Então é isso. O senhor acha que tinha que ter mais candidatos? Todo lugar tem que ter mais candidato, é ou não é? Embora candidaturas únicas para prefeito sejam consideradas atípicas, o número de municípios nesta situação dobrou desde a última eleição. E isso tem ocorrido geralmente em municípios com uma população em média de 6 até 7 mil habitantes. Para entender esse fenômeno, é importante a gente analisar o cenário político da localidade, analisar caso a caso.
Mas, de um modo geral, observa-se que nesses municípios há normalmente a hegemonia de um único grupo político ou mesmo partido, ou então a existência de um elevado grau de consenso em torno de um candidato específico, né? Agora, um dos problemas que podemos observar nessa situação de ausência de competição eleitoral é a falta de alternativas para os eleitores, o que, por sua vez, acaba limitando a possibilidade de escolha, bem como de propostas de gestão que possa dar voz aí a diferentes setores da sociedade. Dentre os riscos apontados pelo cientista político neste cenário estão o da concentração de poder em um grupo político, a falta de interesse dos eleitores no processo eleitoral e até o enfraquecimento da democracia. Há casos também que a candidatura é um reflexo de práticas, podemos dizer, políticas até antidemocráticas, né? Com pressão sobre potenciais candidatos de oposição para que não concorram, ou mesmo a criação de barreiras para as novas candidaturas. Há situações também em que grupos políticos dominantes acabam dissuadindo aí a concorrência por meio de alianças, acordos ou até mesmo pressões, que acaba evitando aí que outros candidatos entrem na disputa. E a gente tem que também pensar que em cidades pequenas os recursos financeiros disponibilizados pelos partidos para uma campanha eleitoral são menores, o que acaba desencorajando também novos candidatos. Então há uma combinação de fatores aí sociais, políticos, culturais, econômicos que variam de localidade para a ocorrência desse cenário de candidatura única.